Neste cenário de campos verdejantes e colinas verdes, às margens do Ribeirão das Abelhas e do Borá, foi fundado o Arraial do Santíssimo Sacramento sob o patrocínio de Maria, depois de levantarem um cruzeiro e o cônego Hermógenes rezar a primeira missa da região. Assim começa a história de Sacramento, Minas Gerais, na presença de duas Marias, uma ausente e outra sempre presente, cobrindo com seu manto evangelizador toda a extensão das terras prósperas do Ribeirão das Abelhas e do Borá. E é interessante que, quando resgatamos essa documentação, nós viemos a saber que a cidade de Sacramento, ela foi fundada por uma ordem especial do rei Dom João VI. Dom João VI se pronunciou na fundação da cidade de Sacramento. Houve um pedido do vigário do desemboque, cônego Hermógenes Cassimiro de Araújo Brunswick, que era vigário do desemboque, que é uma vila, hoje distrito da cidade de Sacramento, uma vila de 1743, e o vigário de lá, sentindo a necessidade de administrar para o povo do sertão os ensinamentos evangélicos, pediu autorização ao bispo de Goiás, Dom Francisco Ferreira de Azevedo, autorização para fundar uma capela, que ele disse ao bispo que esta capela seria um marco, no meio do sertão, porque seria um lugar de pasto espiritual. O bispo remete o seu pedido ao rei Dom João VI, e Dom João VI, por uma carta que se encontra aqui, Dom João VI autoriza a fundação da cidade, dizendo que autorizava porque o local seria para o bem das almas e lugar de pasto espiritual. O cônego Hermógenes Casimiro de Araújo tinha tanto poder que ele recebeu a incumbência de demarcar a Sesmaria e entregar a concessão para pessoas que pudessem dar desenvolvimento, fazer com que essa Sesmaria progredisse, desse emprego, fossem exploradas, enfim. E ele foi demarcando mais ou menos 8.000 alqueires de terra. Ele era inteligentíssimo, era o homem mais inteligente de toda a região, sem dúvida alguma, o maior empreendedor, o homem mais famoso do sertão da farinha podre, que era o nome que tinha Triângulo Mineiro, era o homem mais importante de toda essa região e mais sábio. Então ele jamais ia pensar que isso aí fosse feito pelo Espírito Santo ou por obra não humana. Mas ele não teve dúvida, pôs o nome de Santa Maria. Mas ele achou tão bonito o local todo, a paisagem, que ele não só colocou o nome de Santa Maria, mas entregou para o irmão dele a concessão, Padre Antônio Alves Portela Domiense de Araújo. Em seguida, o Padre Antônio, com o auxílio dos escravos, construiu a capelinha, que houve alguns massacres. Houve massacre de cigano, massacre de índio, massacre de brancos, houve alguns massacres por aqui. E entre eles, houve uma briga de colonos, de capatazes e escravos. E os capatazes ou levaram a pior, ou ficaram muito zangados. Eu sei que eles puseram fogo na capelinha, pegaram a imagem da Virgem Maria e jogaram no Rio Grande. Então, dessa imagem não tiveram mais notícia. O interessante é que quando aí teve um médium que desenhou a capelinha e nos entregou. Falou, você vai fazer capelinha? Eu não vou fazer, eu não sei. Estou estudando. Aqui, eu recebi esse desenho da capelinha. É esse desenho aí. Aí veio um outro menino ainda, tem
que ele pode ter 12 anos de idade, falou, tio, aqui que tinha capelinha, onde tinha um carro. Aí ele marcou a capelinha. A capela é um marco histórico. Assim, Sacramento, elevada à condição de cidade em 1876, nasce de um ato religioso, sob a égide de Duas Marias, com a grandiosa missão de ser um local especial na educação e na evangelização. O padre Domiense, ele ficou com essa Sesmaria de Santa Maria, né? E ali ele edificou uma fazenda que está lá, que é onde nasceu o capitão São Roque. Ele foi um padre muito piedoso, dedicado inteiramente à catequese dos índios e dos escravos. Mas ele teve um caso com uma escrava, filha de uma escrava, linda. Não é porque foi minha bisavó, não, tataravó, mas dizem que ela era muito linda. Ela chamava Eleodora e tinha o apelido de Janinha, porque ela era filha de uma escrava que chamava Jana. Ela teve um filho com o padre. Esse filho desapareceu no dia do nascimento. A escrava foi alforriada, também no dia do nascimento do filho, e depois se casou com um colono branco. Ali o capitão São Roque construiu a sua casa, que está lá até hoje, é o casarão. Foi há pouco tempo os descendentes dele recuperaram a casa, né? E ali, por um dia, veio morar também o senhor Mariano. O senhor Mariano, que era tio de seu Eurípides. Na espiritualidade superior, no entanto, a preparação desse pasto espiritual no Triângulo Mineiro, no século XIX, tem como motivação concreta a descida à terra de um espírito da esfera crística destinado a entrar para a história da educação e do espiritismo. Com métodos de ensino inéditos para os padrões da época e suas extraordinárias faculdades mediúnicas, ele deixaria inúmeros exemplos de amor ao próximo. Seu nome, Eurípides Barçanulfo. Como educador, Eurípides Barçanulfo coloca a educação a serviço das crianças mais pobres e adota, no Colégio Allan Kardec de Sacramento, os mesmos métodos de ensino de Pestalozzi, embora nada conhecesse sobre o educador suíço. Métodos esses de grande importância para a época e que são amplamente utilizados nos dias de hoje. A adoção de classes mistas, a abolição de castigos e recompensas, ensino de português, matemática, francês, inglês, latim, física, geometria, botânica, arte dramática, astronomia, zoologia, química, anatomia, filosofia, história do Brasil e universal, história das religiões, do espiritismo e fim dos exames tradicionais. Como médium, Barçanulfo desenvolve suas faculdades mediúnicas e segue rigorosamente os ensinos da doutrina espírita, codificada em meados do século XIX pelo também educador e discípulo de Pestalozzi, o francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Vários fatos marcantes da história ocorrem durante os últimos 30 anos do século XIX. Na Europa se destacam a queda do Império de Napoleão III e a modernidade de cidades como Paris, Londres e Berlim. Os Estados Unidos começam a demonstrar sua força produtiva e econômica, a caminho de se tornarem a maior potência do mundo no século XX, já respirando ares
de liberdade. No Brasil, a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea são marcos históricos de nosso avanço como povo civilizado. A escravidão é abolida. A centralização política do Império torna-se um entrave às ideias progressistas. Acontece a primeira convenção republicana em Itu, São Paulo. Acaba a monarquia e se instaura a república. Editores do Rio de Janeiro começam a publicar em português as obras de Victor Hugo, Émile Zola, George Sand e Allan Kardec. No Triângulo Mineiro, a economia é basicamente rural. Começam a surgir os primeiros rebanhos de gado na região. Sacramento conserva costumes tradicionais de uma cidade pequena e a população vive longe das decisões nacionais, praticamente não tendo conhecimento dos acontecimentos na República. Anos antes, ocorre o casamento entre Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida. Ele é tratado carinhosamente como Mojico e ela, Meca. Família católica de hábitos simples. O casal tem 15 filhos. O terceiro recebe o nome de Eurípides Barçanufo. Ao nascer, em 1º de maio de 1880, sob os cuidados da parteira Ludovina. Os primeiros anos de Mojico e Meca são muito difíceis financeiramente. Apesar das dificuldades, o casal, preocupado com a educação dos filhos, deixa o menino Eurípides sob os cuidados do professor Joaquim Vaz de Melo, que o ensina a ler e a fazer contas. Seu interesse pelos livros chama a atenção do mestre. As brincadeiras de infância de Eurípides duram pouco tempo. O menino precisa se mudar da cidade para ajudar o pai no trabalho. Nesta casa comercial, hoje em ruínas, no lugar conhecido como Antiga Estação do Cipó, a 14 quilômetros do centro de Sacramento. Como o local fica próximo a um rio, o pequeno Eurípides pesca e vende os peixes para comprar livros. Nesta época, Sacramento assiste à chegada dos primeiros imigrantes vindos da Itália para substituir a mão de obra escrava nas plantações de café. Surgem as primeiras famílias de brasileiros descendentes de italianos. Eurípides, muito jovem, foi para o Colégio Miranda e ganhou dos professores uma confiança muito grande, e também acredito que pela formação moral que ele trazia como bagagem do seu espírito e uma vivência muito grande como experiências de outras existências,